Olá, meu nome é Ana Ziel, eu sou professora da UERJ, do Instituto de Psicologia, e vou falar, eu trabalho já com pesquisas no campo da privação de liberdade desde 2010, e vou falar para vocês hoje de duas pesquisas que a gente desenvolveu no DEGASE, uma chamada Sexualidade e Adolescência na Contemporaneidade e a outra chamada Parentalidade Juvenis. É importante dizer que o que eu vou dizer aqui é uma produção coletiva, nós somos um grupo grande de pesquisa, então as ideias foram produzidas coletivamente, né? É muito difícil a gente conseguir dizer o que é de quem, né? Depois de um tempo está tudo muito misturado. Bom, ambas as pesquisas têm gênero e sexualidade como eixo, e eu acho que é difícil a gente pensar no sistema socioeducativo, em outras instituições da sociedade também, sem pensar em gênero e sexualidade. Então a gente pode perceber o quanto que o gênero e a sexualidade organizam o DEGASE. E um outro ponto que eu acho também muito importante ressaltar é que quando eu estou falando de gênero, eu estou falando também das relações, da desigualdade de relações entre homens e mulheres. E a gente percebe isso de uma maneira bastante forte, né? Como eu vou falar um pouco para vocês. Então, eu queria levantar alguns pontos, né? Um primeiro ponto em relação a essas duas pesquisas, né? É a questão da heteronormatividade. Então, a gente percebeu entre os meninos uma radicalidade em relação à homossexualidade, uma certa ojeriza, para usar um termo forte, o que não significa que eles não tenham relações entre eles, né? Mas isso não é admitido, e isso também, e as relações entre eles não são necessariamente pensadas como homossexualidade. Mas quando a gente fala sobre homossexualidade, quando eles falam, quando eles contam casos, quando eles relatam pessoas que eles conhecem, em geral é com muito ódio. Então acho que essa é uma coisa muito presente, a questão da homofobia, eu diria da LGBTQI-fobia, mas mais especificamente em relação à homossexualidade masculina, que eu acho que é mais evidente, né? A homossexualidade feminina, ela não aparecia tanto nos discursos, e quando aparecia ainda como um certo tom de brincadeira e experimentação entre as meninas. Uma outra questão que está atrelada também à heteronormatividade é o machismo, que é super forte. Então, assim, foram vários os casos de relatos de violência contra a mulher e de pertencimento do corpo da mulher a eles. Então, por exemplo, uma naturalização da violência quando a menina engravida e quer fazer um aborto ou faz um aborto. Então, como se o entendimento é de que isso é uma ofensa a eles, porque estão tirando um filho deles, né? Uma outra questão que eu acho que é importante dizer e tem a ver com isso, que eu acabei de falar, é a questão da performatividade masculina, que está muito presente. A gente percebe, então, na forma como eles relatam os atos infracionais, sejam deles, sejam que eles tenham conhecimento. E uma intervenção que a gente fez que foi super interessante para todo mundo, né? Tanto para nós da universidade que estávamos lá, quanto para eles, é quando a gente coloca em questão todas essas verdades, esses lugares sobre o ato infracional, né? E a questão não era fazer nenhum julgamento moral, mas era ter uma espécie de experiência de todo mundo relatando seus diferentes pontos de vista. Foi super interessante, né? Então, como é que é um assalto, né? Então, descreve um assalto e aí todas as emoções que eles relatam, adrenalina e tal, e por outro lado a gente pensando, então, como é que é estar desse outro lado do assalto, né? Que em geral é essa configuração mais comum, né? E, então, foi super interessante, inclusive, para pensar essas questões de gênero. Uma outra questão ainda dentro desse campo da heteronormatividade são os códigos todos da visita, né? O que se pode, o que não se pode fazer. Então, todas as regras em relação à masturbação, que eu acho que aparecem em várias pesquisas, né? Sobre
a ideia é de que você tenha que ter respeito, né? Esse é um termo bastante usado, que eu acho que merece aí toda uma digressão sobre ele, né? Então você tem que ter respeito, respeito às mulheres, respeito às mulheres companheiras, respeito às mulheres mães, e então você tem toda uma regulação dos corpos por conta disso. Vou conectar então, que também tem a ver com a heteronormatividade, uma outra questão que é o controle dos corpos, né? E aí eu queria só fazer um relato, assim, uma breve análise sobre uma questão muito interessante que aparece, né? Quando aparece uma menina trans numa unidade feminina, o que ela desperta, né? E aí vem uma compreensão por parte dos e das agentes, né, de que teria um corpo partido, porque o que acontece é que começa a se pensar nessa menina trans a partir da necessidade da revista. Então, quem é que vai revistar uma menina trans? E aí a gente tem fica muito evidente o quanto se tem um olhar sobre esse corpo partido. Da cintura para baixo é um homem, da cintura para cima é uma mulher. Foi a primeira vez que a gente viu assim isso de uma maneira tão pregnante, né? E aí como é que se trabalha nisso? Como é que se pensa essa pessoa de forma integral, né? Então acho que essa foi uma outra questão muito interessante. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção, que é um ponto sobre o qual me debruço há muitos anos, que é a questão da parentalidade. Então, tem uma série de questões interessantes sobre isso, tanto em a parentalidade quando eles são pais, né, e quando elas são mães, quanto em relação à relação que eles e elas têm com seus pais e mães. Então, a mãe é uma figura muito forte, então tem toda uma sacralização em relação à mãe, né, especialmente por parte dos meninos, e essa mãe, ela é meio tudo ou nada, né, então você tem uma sacralização gigantesca, ou é uma mulher que não aparece. Muitos deles são criados pelas avós. Essa é uma outra questão interessante para pensar a geração, parentalidade. Por parte das mulheres, né? Sempre nos discursos deles, porque a gente não conversou com as famílias das meninas e dos meninos que estão no DGAS. A ideia de que uma certa proteção em relação aos meninos, já que eles levam então o dinheiro para casa. Um outro ponto que a gente percebeu também, que é interessante, é pensar nessa construção do feminino, uma certa disputa também entre essas mães e essas filhas, né? Muitas das vezes essas mulheres tiveram suas filhas ainda na adolescência, então elas têm 30 anos, as meninas têm 15, e aí uma certa disputa também, muitas vezes, e uma desqualificação dessas meninas por conta de um novo companheiro, né? Então, e os medos que significam, né, levar esse homem para casa. Então, assim, esses novos casamentos, né, como um momento, um polo de temor e disputa, né? Então, se teme que alguma coisa aconteça com a sua filha, ao mesmo tempo uma certa disputa. Eu não estou de jeito nenhum generalizando, estou trazendo achados de pesquisa, né, questões que chamaram a nossa atenção. Um outro ponto que eu queria salientar, que eu acho muito importante, é a relação desses meninos com os pais deles, né? As experiências, a gente sabe que existe um subregistro enorme do nome do pai na população brasileira, no DGAS também, é muito grande, mas não significa que a gente tenha uma homogeneidade na relação dos meninos com seus pais. Eu acho que essa é uma outra coisa importante. Então, a gente ouve experiências de muita convivência, muito afeto, relações muito fortes, e também pais que eles não conhecem. Então, mas eu queria chamar a atenção para essa diversidade. Queria falar de um último ponto, já para fechar, que é a relação das meninas entre sexo, gravidez e maternidade. Eu acho que em geral a gente fala em gravidez na adolescência, mas tenho a impressão que é muito diferente a gente falar em gravidez na adolescência e maternidade na adolescência. Muitas vezes essa gravidez, ela vem para realizar um sonho de família,
que não se teve, e às vezes se concretiza ou não, e ao mesmo tempo ela já tem experiência de cuidar das crianças, então já que eu tenho que cuidar, por que não dos meus?